falar sobre os 12 princípios de diferenciação. E na live de hoje, especificamente, eu quero convidar você para falar sobre como ver e ter uma visão mais longe para ver o que as outras pessoas não estão vendo. Essa sequência de 12 lives, sempre ao meio-dia 12. Hoje eu estou entrando um pouquinho mais tarde, porque deu um problema na internet, tive que achar uma internet boa aqui. Mas estou aqui. É uma sequência, um curso gratuito que eu estou dando para você de presente, para a gente sempre poder almoçar junto. Então, nesse horário do almoço, a gente fica junto aqui ao vivo, ou você pode assistir o replay depois. E a ideia é falar sobre 12 princípios que ajudam você a ter um negócio diferente, uma marca diferente, uma vida diferente. E são princípios que eu tirei dessa minha experiência há mais de 20 anos, ajudando mais de 15 mil marcas diferentes e empreendedores a pegar essa visão de dentro e colocar para fora. Então, estou muito animado para tentar todo mundo, a galera inteira que está entrando aqui. Se você está me ouvindo, coloca uma nota de 0 a 10. Como é que tá a qualidade da transmissão para você aí agora? Põe aqui embaixo para mim, por favor. Para eu poder saber. E eu vou colocar o título também aqui, antes que eu esqueça, para poder fixar aí a galera que tá entrando poder saber. Muito bom, muito bom, muito bom. É muito legal poder matar a saudade, né? Fazia um tempão que eu não fazia live por aqui, porque a vida tá uma loucura. Mas agora eu tô de volta. Tô muito feliz de poder estar de volta. 10, 10, 10, 10, 10, 1000, 8, 10, 10, 10, 100, 12. Então acho que vai rolar. Acho que vai rolar. Agora é um excelente momento para você também clicar no aviãozinho de papel que tem aqui embaixo e encaminhar essa live para alguém que você conhece, que merece estar aqui com a gente, ouvindo esse bate-papo que a gente vai bater hoje, para a gente poder conversar sobre o que a gente tem que conversar. Tá um pouco embaçado? Tá embaçado para você? Eu consigo limpar um pouquinho mais? Deixa eu ver. Vamos ver. Melhorou, será? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, 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 ai. Peraí. Pronto. Agora ficou bom. Agora vai dar certo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Galera, todo dia eu tô falando de um princípio diferente. Então, a gente começou, hoje é a live 3 de 12, né? A gente começou na primeira live. Que foi a live sobre coragem. Aí ontem a gente falou sobre uma live chamada inventividade. E agora a gente vai falar sobre a terceira live de hoje, que é uma live falando sobre como ver mais longe, sobre visão, como é que eu faço para ter uma visão e conseguir enxergar mais longe. E é um princípio que eu estou muito animado para poder falar. Por quê? Porque para eu poder me diferenciar, eu só consigo comunicar para fora o que eu vejo aqui dentro. E eu preciso treinar, talvez seja uma das habilidades mais importantes que a gente pode ter como empreendedor, é a habilidade de conseguir enxergar coisas que outras pessoas não enxergam. O Steve Jobs, ele teve visão quando ele criou um iPhone. E ele antecipou uma etapa da humanidade e se posicionou para tirar proveito disso. Thomas Edison, quando criou a lâmpada. Gutenberg, quando criou a prensa.
são pessoas que estavam à frente do seu tempo e conseguiram criar produtos que acabaram impactando a humanidade inteira. E não que eu ou você, a gente tenha que ser o próximo Steve Jobs, Gutenberg ou Thomas Edison. Não é isso. Mas eu acho que dentro da nossa esfera de atuação, dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, eu posso sim ter uma visão onde eu antecipo 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos no mercado. Eu não preciso antecipar 50 anos o mercado. Se eu antecipar 3 anos aonde o mercado vai estar, eu já me posiciono para quando o mercado chegar lá, eu ser a melhor opção para tirar proveito daquela mudança. Então, se a gente conseguir aprender a desenvolver esse nosso olhar, aprender a desenvolver essa nossa habilidade de poder olhar o que está todo mundo olhando, que está todo mundo vendo, e a gente cria uma nova maneira de poder comunicar para as pessoas aonde a gente acha que a banda vai tocar. O que vai rolar nos próximos tempos realmente é muito, muito, muito poderoso. Para poder começar falando disso, eu quero te contar uma história, mas antes de contar a história, eu quero fazer um convite para você. Se você não sabe, vai rolar o último evento comigo esse ano, que vai ser um evento online, que vai ser uma edição do Impulse, que a gente fez em várias capitais no Brasil durante esse ano, uma turnê, uma imersão de 2 dias, mas muitas pessoas não puderam, a gente não foi até o estado dessa pessoa, então a gente quer criar uma última edição que vai rolar online. Então não importa onde você mora no Brasil ou no mundo, essa é a sua chance para passar 2 dias comigo, entendendo o que é que essa galera ouviu, que eles saíram gostando tanto. Talvez um dos nossos eventos mais elogiados, que mais gera transformação nas pessoas, falando sobre diferenciação. E para você poder participar, a gente criou um grupo do WhatsApp, onde a gente vai mandar mais informações, para você entrar e poder estar na lista de espera, para comprar o seu ingresso, para participar do Impulse Online, que vai rolar agora em setembro. Clica aqui embaixo nos comentários e digita #Princípios, que é essa sequência, esse curso gratuito de 12 lives que eu estou fazendo aqui com você. #Princípios. Durante a live, pode digitar que você não vai sair da live. Quando você sair, você vai receber um direct lá da minha equipe com um link para você poder entrar no grupo, tá bom? Gente, eu quero começar contando um pouquinho sobre um líder que eu já contei a história dele em uma Magic Morning anterior. Um líder muito influente, que certamente mudou a história da humanidade, principalmente na parte ocidental do planeta, né, que afeta muito a gente aqui, chamado Martin Luther King. E o Martin Luther King, ele ficou muito famoso por estar envolvido na questão racial nos Estados Unidos nos anos 60. E o Martin Luther King, ele teve um discurso muito famoso que ele fez em Washington, onde eles juntaram quase 1 milhão de pessoas lá perto da Casa Branca, no Capitólio, aonde ele fez um discurso que ele dizia: eu tenho um sonho. Você já deve ter ouvido falar sobre esse discurso. I have a dream. E ele falava sobre eu tenho um sonho de um país onde a questão racial não é mais um problema. Eu tenho um sonho onde crianças pretas e crianças brancas podem ir para a escola e elas não brigam. Eu tenho um sonho onde filhos de donos de escravo, que foram donos de escravo, casam com filhos de escravos. E aí ele vai narrando um cenário de paz, onde a briga racial, a disputa racial, a diferença racial, ela não existe mais. E ele vai citando nas cidades, no mar, nas colinas, nas fazendas, nos prédios, nas carruagens, nos carros. E ele vai narrando um discurso bem longo. E ele, como se fosse um pintor, ele vai pintando um cenário, olha que interessante, aonde ele compartilha com ele a visão de como seria a vida se a gente não tivesse a diferença racial como um problema, como nós temos nesse momento. Ele dizia lá, e obviamente os anos 60 foi um ano muito conturbado pela questão racial de direitos civis entre pessoas de raças e cores diferentes lá nos Estados Unidos. E como você deve imaginar, essa galera que ouviu o discurso do Luther King achou que ele era louco, achou que era doente, achou que era maluco. Porque como é que ele pode falar sobre uma questão
tão problemática como é o que está acontecendo agora, de uma perspectiva como se aquele problema não existisse. Se a gente está doendo tanto com esse problema agora, como é que ele consegue criar um cenário na cabeça dele de uma realidade alternativa, como se fosse uma outra linha temporal, onde aquele problema já foi resolvido? Ninguém consegue pensar isso de verdade. As pessoas ainda estão discutindo o problema. As pessoas ainda estão discutindo como resolver esse problema. Para ele, no discurso dele, ele trazia detalhes como se esse problema já tivesse sido resolvido. Seria o equivalente hoje a alguém fazer um discurso e falar que eu tenho um sonho de um Brasil onde não tem pobreza. Eu tenho um sonho de um Brasil onde a gente não tem corrupção, onde a gente não tem violência. Eu tenho um sonho de um Brasil onde a gente não tem desonestidade, onde uma pessoa pode confiar na outra. Eu tenho um sonho de poder ir no shopping center, deixar meu iPhone no meio da praça de alimentação, ir para casa, voltar no dia seguinte e o iPhone vai estar no mesmo lugar porque ninguém vai pegar esse iPhone. Você entende que se eu fizesse uma live hoje falando isso, a galera ia falar, meu Deus, o Pedro é louco. Bom, na verdade eles já falam. Na verdade isso já rola, mas seria uma nova camada de loucura, digamos assim, né? Cara, ele tá fora da realidade, ele tá desconectado da realidade, ele tá enlouqueceu, né? Meu Deus, tipo assim, não dá pra confiar naquele cara, ele é maluco. Toda grande mudança foi liderada por uma pessoa com uma grande visão. Anota isso, por favor. Toda grande mudança foi liderada por uma pessoa com uma grande visão. Porque o tamanho da mudança que vai acontecendo na nossa vida, no nosso negócio, na nossa sociedade, é muito alinhado ao tamanho da visão que eu tenho do que pode mudar. Se eu tenho uma meta de, sei lá, entrar em forma. Por exemplo, eu nos últimos meses perdi 25 quilos. E eu sabia que eu ia perder os 25 quilos. Mas eu não me imagino perdendo 50 quilos, por exemplo. Adivinha o que aconteceu? Eu perdi. O resultado que eu tive dos 25 quilos foi proporcional à visão que eu tive dos 25 quilos. Se eu tivesse me imaginado perdendo 50 quilos, talvez eu chegaria lá um dia. Não quero isso, não é minha intenção. Se eu tenho uma visão de faturar 10 mil reais por mês, eventualmente eu vou chegar lá. Mas eu vou parar nos 10 mil reais por mês. Se eu tenho uma visão de faturar com o meu negócio 100 mil reais por mês, eu vou chegar lá. Mas eventualmente eu vou parar nos 10 mil reais por mês. Porque o meu negócio é limitado pelo tamanho da minha visão. Anota isso, por favor. O meu negócio é liderado pelo tamanho da minha visão. E a maioria das pessoas espera que algo de fora venha e transforme a minha vida, transforme o negócio, transforme a minha realidade. E eu, de forma passiva, possa receber isso. Não vai rolar. Ela vai se transformar e vai preencher o tamanho necessário da visão que eu tenho. Então, quanto maior a mudança que eu quero gerar, quanto maior o negócio que eu quero criar, quanto mais eu desejo faturar, quanto mais cidades eu pretendo que tenha uma filial minha, ou quanto maior a audiência que eu espero que conheça o meu nome, maior precisa ser a minha visão. A primeira barreira que eu tenho começa aqui dentro. Por isso que nesse curso gratuito que eu estou dando de 12 princípios sobre diferenciação, onde cada dia eu trago aqui de segunda a sexta um princípio diferente. Hoje, na terceira aula desse curso, eu estou trazendo a questão da visão. Por quê? Porque a visão, ela é fundamental para que você consiga viver uma mudança. A mudança que você vai viver é proporcional à visão que você tem capacidade e dá conta de enxergar. Ponto. Faz sentido isso? Coloca cabecinhas explodindo para mim aqui. Quanto mais cabecinhas explodindo tiver, mais eu sei que você está me acompanhando. Martin Luther King foi assim. Ele conseguiu proporcionar uma mudança que parecia loucura
para quem não tem aquela visão. Mas não chegou na visão que ele tinha, mas avançou muito nos últimos tempos por causa da visão dele. Martin Luther King era inspirado por uma outra grande figura, que era Gandhi. Gandhi conseguiu libertar a Índia do Império Britânico sem dar um tiro. Se ele fosse guerrear e trocar tiro com o maior exército do mundo na época, eles iam perder. Então ele fez uma revolução pacífica, sem dar nenhum tiro. Porque ele tinha na visão dele que a Índia podia um dia ser um país independente. O que parecia ser uma impossibilidade, uma loucura para as pessoas na época. Marie Curie tinha uma visão de que a gente podia ter uma máquina que podia ver através do seu corpo e dizer se você estava saudável ou não. Mais tarde ela criou essa máquina chamada raio-x, que você já usou provavelmente em algum momento da sua vida. Se não fosse essa mulher visionária lá atrás, a gente não teria o raio-x que a gente tem hoje. Então, para começar esse nosso bate-papo dessa live de hoje, dessa terceira live, desse curso gratuito que eu estou dando para você, dos 12 princípios da diferenciação, eu quero bater bastante nessa tecla do poder da visão. E a gente ter uma visão onde eu enxergo que outras pessoas não enxergam, me proporciona, me possibilita criar o que outras pessoas não criaram. Seja um produto, um serviço, uma campanha, seja O Steve Jobs, eu tenho um vídeo dele que eu assisti uma vez, nos anos 80, onde ele falava que ele imaginava um dispositivo por radiofrequência que não tinha botões, que você tocava nele e ele reagia ao toque. Essa era uma visão completamente utópica, visão de quem usou drogas, visão de quem tomou uma Coca-Cola quente sem gás, ficou muito louco e tá vendo uma coisa que não é real. Só que toda grande mudança, ela não é real. Por isso ela é uma mudança. Todo grande líder, ele vê uma coisa que as pessoas da época dele ainda não entendem, levam tempo. Algumas pessoas levam décadas, algumas pessoas levam um século, algumas pessoas levam milênios para poder entender. Não estamos hoje ainda estudando e discutindo as palavras dos grandes mestres que passaram há milênios atrás aqui nessa terra? Não estamos nós ainda no processo de tentar se melhorar como pessoa, como consciência, como empresário, como pai, como mãe, como tio, como padrasto, como avô, para que a gente possa entregar um mundo melhor para a próxima geração que está vindo, e assim a gente vai criando a história da humanidade. Então, olha como é interessante isso, né? Quanto maior a diferença e o impacto da ideia que você trouxer, mais maluco você vai ser considerado na sua família, no seu mercado, na sua vida. Estou com dificuldades na conexão. Então, se você pretende trazer uma ideia nova e todo mundo bate palma para sua ideia e diz que você está certíssimo, isso aí pode fazer que vai dar certo, todo mundo concorda, será que essa ideia ela é tão nova assim? Se está todo mundo entendendo de arrancada o que você quer falar, talvez o que você veio trazer não é tão novo assim. Mas ao mesmo tempo, se o que eu trago é completamente diferente, 100% diferente do que as pessoas estão acostumadas, ela causa medo, ela causa temor, ela causa desconfiança, ela assusta, e as pessoas acabam não comprando. Quando elas estão assustadas com você, elas não vão comprar de você. Então eu acredito que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto trazer algo que é tão diferente que ninguém entende, mas nem algo tão comum que para ela não tem mudança nenhuma. Existe um caminho do meio que eu acho ali, onde a gente pode trazer algo novo, mas algo que as pessoas ainda consigam entender. E devagarinho a gente vai levando isso para frente. Esse caminho do meio que é o ponto da diferenciação. Se eu for diferente demais, eu me torno estranho. Diferenciação em excesso se torna estranheza. Anota isso, por favor. Diferenciação em excesso
se torna estranheza, ou seja, você se torna um alienígena, um estranho, uma coisa que causa medo nas pessoas. Então a gente quer ser diferente, mas não totalmente estranho, senão ninguém vai parar para ouvir você. O Steve Jobs fez isso, né? Primeiro ele lançou o Mac, o My Mac, depois ele lançou o iPod, depois ele lançou o iPhone, depois ele lançou o iPad. Se ele tivesse lançado o iPad de arrancada lá nos anos 90, o mundo não estava preparado para isso ainda. Então ele foi preparando passo a passo com outros produtos, ele foi preparando o terreno para as pessoas poderem chegarem, quando ele apresentar a ideia de verdade, já ter uma massa crítica de pessoas que daria conta de poder comprar aquilo e eventualmente o resto das pessoas vem na sequência. Então, é muito importante para você que quer viver a diferenciação, entender esse jogo, o princípio da visão. A visão, ela pode estar bem adiantada, bem distante do que as pessoas estão acostumadas hoje. Mas a minha ação, ela tem que estar no caminho do meio, entre aonde o meu mercado está hoje, aonde eu quero chegar. O mercado está aqui, eu quero chegar aqui. Então, eu preciso criar um caminho aonde eu vou criando passos que vai saindo daqui até chegar aqui aonde eu quero chegar. Se eu estou muito, muito distante, as pessoas que estão aqui embaixo, elas não conseguem nem acompanhar o que você está falando. Então elas não vão chegar aqui, está muito distante. Precisa aproximar isso aqui e criar um caminho. E adivinha qual é esse caminho que eu vou criar? Os meus produtos e serviços. Você fala da sua visão, mas você vende produtos e serviços que vão ser uma escadinha para poder chegar nessa visão. Joseph Pilates, o criador da metodologia de Pilates, do estúdio de Pilates, que tem perto da sua casa, ele tinha uma visão aonde o ser humano poderia curar a si mesmo de todas as doenças. Só que você fala isso no começo do século passado, onde as pessoas morriam das doenças mais simples possíveis, parecia uma coisa utópica. As pessoas não acreditavam nele. Mas essa era a visão dele, que eventualmente a humanidade vai conseguir se curar a si próprio. Então o que ele criou? Ele criou uma empresa que tem um método de reabilitação física, onde você sozinho consegue curar dores mais simples. Alinhamento da coluna, reforço muscular, problemas respiratórios, problemas crônicos de dores nas juntas e articulações. Ele criou uma metodologia chamada Pilates, que hoje as pessoas falam e nem sabem que Pilates é o sobrenome do fundador do Pilates. Ou seja, a visão dele era de uma humanidade que se cura sozinha. A realidade onde a galera estava é uma realidade que a galera morre de qualquer coisa. Então ele criou um caminho que leva em direção lá. Não chegou lá ainda, mas leva em direção lá. Se você pensar no seu negócio hoje, provavelmente você entende aonde as pessoas estão. Até porque você pode estar ali também. Você está sentindo as dores que a galera está aqui no seu mercado, né? Aqui do lado. Só que eu não quero ficar preso aqui. Eu quero levar a humanidade para um nível melhor, para poder criar coisas legais que vão melhorar a vida das pessoas. E eu vou ser abundantemente recompensado por fazer isso, né? O nível de riqueza que você tem é proporcional ao número de impacto que você gera no mundo. Fato. Isso é um papo para uma outra live que eu vou trazer aqui sobre impacto também. Vai ser um dos princípios que a gente vai abordar aqui nesse curso sobre princípios de diferenciação. Então, a abundância que eu gero, ela está proporcional ao impacto que eu gero. Então, hoje eu preciso bolar uma maneira de, entendendo aonde eu estou hoje, que é aqui onde está o meu mercado, quais são as dores e necessidades que essa galera tem, mas que eu posso criar uma alternativa, um produto, um serviço, uma campanha, um movimento, uma metodologia, onde essas pessoas vão se descolar da onde elas estão e vão começar nesse processo de ascensão, uma escadinha, vai subindo, 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 até poder eventualmente chegar lá. A maioria, qual é o problema que eu mais vejo? A maioria das pessoas que eu converso com a galera, os empreendedores que eu converso, em países diferentes, eles entendem aonde estão, mas não entendem para onde eles deveriam estar indo. Tem uma desconexão.
eles conseguem reconhecer aonde eles estão, mas eles não têm uma visão de para onde eles poderiam ir ou de para onde a humanidade podia ir junto com eles. A absoluta maioria das pessoas está preocupada em como é que eu faço stories, como é que eu faço live, como é que eu faço uma campanha, como é que eu pago as contas desse mês, como é que eu bato a meta do trimestre. Mesmo em empresas grandes, eu me envolvo em projetos com empresas grandes, como é que eu dou retorno para os acionistas? Né? De uma empresa com capital aberto na bolsa, o jogo dela é diferente, o jogo dela agora é dar retorno para os acionistas. Então, com o tempo, essa visão ela vai ficando pequena, e você se torna uma commodity. Você se torna mais do mesmo. Você se torna alguém que começa a correr atrás do próprio rabo. E é por isso que grandes empresas, que foram muito ricas e foram muito grandes, acabam falindo e fechando as portas. Na maioria das vezes é porque eles perdem a visão. Se desconectam dessa visão mais ampla e começam a ficar rodando atrás do próprio rabo. E ao correr atrás do próprio rabo, eles só gastam dinheiro, param de gerar impacto, e aí tentam gerar mais dinheiro, e aí fazem coisas menos diferenciadas ainda, e eventualmente uma outra empresa vem e lidera a mudança que eles eram para estar liderando. Faz sentido esse papo que a gente está batendo, gente? Põe sim para mim aqui, e quanto mais letras tiver o seu sim, mais eu sei que você está acompanhando esse nosso almoço hoje. Terceira live desse curso gratuito que eu estou dando aqui no Instagram, que são 12 princípios da diferenciação. Primeiro falamos sobre coragem, ontem falamos sobre inventividade e hoje a gente está falando sobre visão. Como é que eu vejo o que os outros não estão vendo? E é fácil a gente falar de empresas grandes que estão lá fora, mas eu quero que você pense no seu caso. Porque assim como você pode ser a empresa que é passada para trás por alguém que tem mais visão, você também pode ser a empresa que passa na frente por ter mais visão. Mesmo que tenha uma empresa muito grande, mesmo que tenha uma empresa muito ampla, mesmo que tenha alguém que venda muito, mesmo que tenha alguém muito conhecido, mesmo que tenha alguém que faça uma live com centenas, milhares de pessoas e você não tem isso. Você pode passar à frente dessa pessoa se você tiver uma visão e uma escadinha para essa visão que essa pessoa não tem. O que diferencia o líder do seguidor é a visão. Anota isso, por favor. O que diferencia o líder do seguidor é a visão. Se você está dentro de uma floresta e você precisa sair daquela floresta porque você sofreu um acidente, precisa procurar ajuda, a maioria das pessoas não sabe andar numa floresta. Ela vai sair caminhando e vai morrer na floresta porque não tem noção nenhuma. Se tem uma pessoa que fala, eu vi uma cidade naquela direção, eu vou caminhar para lá porque eu tenho certeza que eu vi uma cidade lá, a gente vai chegar nessa cidade. E essa pessoa está muito determinada, muito convicta, muito segura. E ela vai e fala, vocês não querem ir, o problema é de vocês. Eu vou ir porque é para que eu vou. Adivinha o que vai acontecer com a galera que não sabe para onde ir? Vai seguir essa pessoa. Porque se eu não sei para onde eu vou, eu sigo quem parece saber. Anota isso, por favor. Se eu não sei para onde eu vou, eu sigo quem parece saber. E hoje o que eu percebo que acontece no mercado é um grande teatro de pessoas que parecem saber para onde vão. Elas projetam uma imagem que elas sabem para onde elas vão. Só que se você for ouvir e analisar o que ela fala de verdade, o que elas estão trazendo não é tão revolucionário, não é tão diferente, não é tão visionário como essas pessoas que a gente está falando aqui agora são. Né? Então, aí é um outro papo que a gente também vai bater aqui numa próxima aula desse curso, que é como é que eu treino o meu olhar para diagnosticar se é uma furada ou não, o que está me apresentando como diferente. Então, como é que eu faço esse diagnóstico, né? Também tem um processo para isso. Agora, se eu sei para onde eu quero ir, eu não vou ficar seguindo o que a galera aparece aí. No seu mercado, não tá cheio de gente mais do mesmo? Não tá cheio de gente que faz stories do mesmo jeito? Não tá cheio de gente que faz reels do mesmo jeito? Não tá cheio de gente que vende os produtos com os mesmos nomes? Usam as mesmas cores e identidade visual? Fazem a apresentação ou enviam proposta comercial do mesmo jeito? Não tá cheio de gente que responde e faz postagens do mesmo jeito? Que manda e-mail do mesmo jeito?
que fala ou se veste do mesmo jeito. Eu me desconectei do meu avatar antes do governante, primeiro porque eu passei por um processo pessoal de caverna nos últimos anos, mas porque eu vi que estava virando mato. E hoje você abre a internet, o que mais tem aí são os especialistas em internet usando as mesmas roupas que o Pedro usava 7, 5 anos atrás. E eu não conseguia me identificar mais com aquela imagem, né? Então, as pessoas se vestem do mesmo jeito, porque elas estão desesperadamente tentando ser aceitas. E elas tentam de qualquer jeito ser aceitas. Então, muito cuidado com quem você segue. Muito cuidado com quem você segue. Se é uma pessoa que parece saber o caminho da floresta para onde chegar, ou se é uma pessoa que realmente sabe, né? Eu vou falar sobre isso numa outra live, mas só queria trazer isso, o poder de você ter uma visão. Por quê? Porque você pode ser essa pessoa para quem segue você. Hoje, a sua audiência, os seus clientes, os seus fornecedores e até os seus concorrentes também estão olhando para você com esse olhar. Estão olhando para você para ver se você parece saber para onde está indo ou se você sabe para onde está indo. E quando você consegue comunicar essa visão utópica, essa visão maluca, essa visão mais ampla, você inspira as pessoas como um líder que está vendo o que os outros não veem. Faz sentido isso que a gente está falando? Tá caindo uma ficha para você aí? Então, por isso que hoje eu tirei um tempinho para a gente poder falar na aula de hoje sobre visão. Porque se eu não tenho essa visão mais ampla, eu vou falar o quê? Eu vou falar o que todo mundo fala. Eu vou fazer o que todo mundo faz, porque eu não tenho esse meu norte, esse meu radar para onde eu quero chegar. Agora, se eu tenho, isso vai ditar os produtos que eu vou lançar. Isso vai ditar os serviços que eu vou lançar. Isso vai ditar as lives que eu vou fazer. Isso vai ditar as stories que eu vou fazer. É isso. Eu preciso ter essa visão. E o meu negócio eu sei que vai ser limitado pelo tamanho da minha visão. Quanto maior a minha visão, maior acaba sendo o meu negócio, porque na medida que eu abro espaço, eu vou preenchendo esse espaço com as minhas ações, meu negócio vai poder chegar lá ainda. Então, você deve estar se perguntando agora, né? Mas Pedro, tem alguns exemplos de empresas que têm uma visão muito maluca, uma visão muito utópica. Primeira visão que alguém que eu admiro muito, eu estava relendo a biografia dele ontem, eu já li uma vez, é do Elon Musk. O Elon Musk é um cara que tem uma visão para o planeta Terra 50, 100 anos na frente. Pouquíssimos humanos hoje conseguem ter a visão que ele tem, né? Ele é um cara muito fora da curva. E ele tem uma visão, a visão dele é de que tudo que ele cria é para cumprir um objetivo: tornar a humanidade uma raça interplanetária. Anota aí, gente. Elon Musk. Tornar a humanidade uma raça interplanetária. Então, ele ter criado a Tesla com carros elétricos não é sobre vender carro elétrico. Tanto que ele abriu algumas patentes e ele dá de graça para concorrentes poderem usar, porque ele quer fomentar a produção de carro elétrico. Ele quer diminuir a dependência de combustível fóssil. E hoje, se você reparar, até para fazer um foguete que sai do planeta e vai para a Lua ou vai para Marte, a gente ainda está utilizando combustível fóssil, né? Com hidrogênio líquido, refrigerado, para poder ter a impulsão de sair do planeta, quebrar a força da gravidade. Mas ele quer quebrar isso. Então, a visão dele é tornar a raça humana uma raça multiplanetária. E aí, se você falar com 9 a cada 10 adultos no mundo hoje, vai achar que essa visão é desnecessária. O planeta tem tanta coisa para resolver. O que está gastando tempo procurando ou pensando lá fora? Vamos resolver os problemas aqui dentro. Tá certo. Eu também acho. Desculpe, estou com dificuldade. Eu também acho que tem que resolver os problemas aqui dentro. Só que, se ninguém parar para pensar nisso, a gente vai ficar preso nesses problemas o resto da vida. Alguém tem que pensar no carro muito antes do carro ser viável. Alguém tem que pensar na lâmpada muito antes da lâmpada existir. Alguém tem que pensar num processo de autocura do corpo muito antes do Pilates existir.
Alguém tem que pensar na internet muito antes da internet existir. Então toda a grande ideia nasce da visão e depois eu materializo. E agora eu vou te dar 7 passos para materializar isso. Segura o tio aí que eu já vou te dar, tá? 7 passos para materializar essa visão em produtos e serviços. Então, se você ouviu o Elon Musk falando hoje, a maioria da humanidade vai dizer que ele é maluco, que ele é um retardado, que ele é doente. Ok. Porque a galera não está acompanhando. No seu mercado não vai ser diferente. Talvez vai ter pessoas também que vão dizer que você é maluco, que você é doido, que você pensa em coisas que não tem nada a ver, que você está desconectado com a realidade. Krishnamurti, que é um filósofo indiano que eu gosto muito, ele tem uma frase que inclusive eu falo sobre ele no Impulse. Ele fala: não é saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Anota isso, por favor. Não é saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Se hoje todo mundo na minha volta faz uma coisa que eu não concordo, eu estar fazendo aquilo simplesmente porque todo mundo faz, não significa que eu estou bem. Significa que eu estou tão doente quanto as outras pessoas que estão doentes. E a história da humanidade ensina isso pra gente. A gente só consegue evoluir e criar novos conceitos e novas maneiras de poder fazer as coisas porque tem alguém que não se adaptou ao padrão, que tem essa visão mais ampla. Viu como pode ser diferente. Então, você apresentar alguma coisa hoje para sua equipe, para o seu mercado, para os seus fornecedores ou para outras pessoas, e a galera tem um pouco de dificuldade de entender ou de confiar, é um ótimo sinal. É sinal que você está olhando um pouco mais longe do que a maioria das pessoas dá conta de enxergar. Isso é bom, não é ruim. Provavelmente vão ser necessários ajustes, não tem problema. Mas é uma coisa boa, não é ruim. Quem falou essa frase foi Krishnamurti, o nome dele. Krishnamurti. J. Krishnamurti é um filósofo indiano que foi radicado nos Estados Unidos e morreu nos Estados Unidos, mas é uma pessoa que eu estudo muito, né? A visão de mundo que ele tinha. O Google tem como visão organizar e tornar disponível toda a informação no mundo. Organizar e tornar disponível toda a informação no mundo. Gente, pergunta: quando que o Google vai fazer isso? Nunca. Quando que o Google vai organizar e tornar disponível toda a informação no mundo? Nunca. Por isso que é uma visão grandiosa, porque ela não vai acontecer da noite pro dia. E talvez ela nunca aconteça e tá tudo bem, porque ao perseguir esse horizonte, a gente progride. Eu nunca vou alcançar o horizonte, mas todo dia eu caminho em direção ao horizonte e eventualmente eu dou a volta no planeta. É assim que a gente se desloca, é assim que a gente muda as coisas e é assim que a gente progride. A Natura, uma empresa brasileira, ela tem como visão promover a relação empática do homem com a natureza. Promover a relação empática, ou seja, de empatia, um se coloca no lugar do outro. Promover a relação empática do homem com a natureza, né? Do indivíduo com a natureza, homem ou mulher, né? Independente do gênero. Então, do ser humano, promover a relação do ser humano com a natureza. Então, quando que a Natura vai fazer isso? Nunca. Isso é uma visão utópica, é uma visão grandiosa. Mas ela cria produtos e serviços e ações e campanhas e tudo mais apontando para esse horizonte. E quando você compra um produto da Natura, você está andando em direção a esse horizonte. Quando você usa um produto do Google, você está andando em direção a esse horizonte. Quando você dá R$1 para algum produto do Elon Musk, você está fortalecendo esse horizonte. Faz sentido isso, gente? Põe sim para mim aqui embaixo. Quanto mais letras tiver o seu sim, mais sei que você entende o que eu estou falando. Tem umas pessoas chegando aqui, eu nem tô vendo, né? Mas tem umas pessoas entrando agora aqui. Seja bem-vindo quem está chegando aqui pela primeira vez. A gente está fazendo um curso gratuito. Eu estou fazendo durante 12 dias um curso gratuito todo dia ao 12h12 sobre 12 princípios para eu pensar diferente, sobre diferenciação, né?
que é algo que eu faço há 20 anos. Eu ajudo marcas a se diferenciarem da concorrência e liderarem o seu mercado. E a gente vai fazer um evento online chamado Impulse, que vai ser o último evento do ano. A gente fez durante o ano em várias capitais presenciais. Esse vai ser a única edição online. Se você quer participar, digita aqui no chat agora #princípios. #princípios, e você vai receber um link no seu direct para poder entrar no grupo do WhatsApp e saber mais sobre esse evento que vai rolar em setembro, comecinho de setembro. Tá bom, gente? Venda exclusiva pelo grupo do WhatsApp, não vai ser em outro lugar, então você vai querer estar lá dentro para poder participar comigo, uma imersão de 2 dias do conforto da sua casa. Agora, antes de acabar, eu quero encerrar para você. Eu quero compartilhar com você como é que você faz 7 passos para ter uma visão diferente. 7 passos para ter uma visão diferente. E eu quero dar esses passos para você agora, para você sair daqui entendendo o que a gente está conversando, mas já começando a colocar isso em prática, e imediatamente você vai sentir a diferença no impacto dos seus stories, no impacto dos reels que você cria, no feedback dos clientes, no nível de inspiração da sua equipe, no nível de inspiração dos seus clientes pela sua marca. Por quê? Porque você está se descolando da sociedade doente, como o Krishnamurti fala, onde todo mundo faz mais do mesmo, né? Existe uma norma, todo mundo faz aquele padrão, mas é um padrão pobre, mas você consegue descolar e mostrar que existe uma outra possibilidade. Existe uma outra alternativa que faz sentido para você, e você está convidando as pessoas, se elas concordam com você, a seguir atrás desse norte aqui, e vai quem quiser ir atrás desse norte. Vamos lá então. Primeira dica para você ter uma visão mais ampla, uma visão utópica, uma visão diferente do mundo. Primeira dica, anota aí, gente. Qual coisa mais amo fazer no mundo? Qual coisa mais amo fazer no mundo? E percebe que eu estou trazendo uma pergunta para você que não começa com o lado de fora, começa com o lado de dentro. Quem assistiu a primeira aula dessa sequência de 12 aulas desse curso gratuito sobre os 12 princípios de diferenciação, o tema foi coragem. E eu falo sobre coragem, agir com o coração, né? Então começa por dentro. Se eu começar por fora, eu já começo errado, porque eu já vou fazer uma cópia do que tem lá fora. Eu preciso começar por dentro para acessar do plano das ideias o download de algo novo, que ainda não existe. Vou buscar esse download e vou criar algo novo. Então, qual é a coisa que eu mais amo fazer no mundo? Eu quero que você pense. Talvez seja trabalhar com pessoas. Talvez seja fortalecer famílias. Talvez seja desenvolver novas tecnologias. Talvez seja cozinhar. Talvez seja costurar. Talvez seja falar um novo idioma. Talvez seja viajar. E você pode fazer uma lista de vários itens, né? Porque todos nós somos seres multidimensionais, a gente tem várias dimensões da nossa vida, então são várias esferas. E você pode escrever várias, mas escreve várias e tenta montar um ranking da mais importante, nota 10, nota 9, outro 8, nota 7, e vai diminuindo até a nota 3 ou nota 2. Ok? Segunda pergunta. O que tem por trás disso? O que tem por trás disso? E perceba que o que você gosta de fazer, na verdade, é só uma maneira de você acessar uma coisa mais profunda que está por trás disso. Se você gosta de cozinhar, provavelmente é porque você tem uma memória afetiva com seu pai, com a sua mãe, com seu avó. E quando eu cozinho, eu gosto de ver a alegria e o sorriso no rosto das pessoas, porque eu me esforcei para fazer uma coisa boa e eu gosto daquilo. Então, na verdade, não é sobre a cozinha. É sobre o reconhecimento que eu recebo, que me motiva, que me energiza. Eu não me importo de fazer uma coisa boa, mas eu gosto que as pessoas reconheçam. E quando eu me esforço para fazer uma coisa boa e ninguém dá nem aí, aquilo me desmotiva num nível. Então não é sobre a culinária, é sobre o reconhecimento. Talvez você goste de conversar com seus pacientes e ver o seu paciente feliz quando você ajuda a curar um problema que o seu paciente tem. Se eu analisar de uma forma mais profunda, tá, mas exatamente por que eu gosto de ver meu paciente feliz?
talvez eu veja que quando eu era criança, eu queria ter feito algumas coisas que eu não fiz. E agora que eu sou adulto, eu gosto de ver os meus pacientes tendo acesso à alegria que eu não tive quando era mais novo. Você entende? É legal gastar um tempinho para poder fazer uma análise mais profunda de o que tem por trás disso. Não é sobre a ação que você gosta de fazer. É sobre o que essa ação me gera, e isso abre possibilidades para eu poder fazer outras coisas que também vão me gerar aquilo. Como empresário, como investidor, como empreendedora, como mãe, como pai, seja o que for. O papel da minha vida, né? Nós somos seres multidimensionais, como eu falo sempre. Pergunta número 3. Anota aí. Pergunta número 3. Como explico o que eu faço hoje? Como eu explico o que eu faço hoje? E se eu parar para pensar, tem uma forma que eu me apresento quando as pessoas perguntam para mim: Pedro, o que você faz? Eu tenho um jeito de me apresentar, eu tenho um jeito de contar isso para as pessoas. Escreve esse jeito, escreve essa apresentação, dá uma analisada, qual é a mensagem que eu estou mandando para o mundo? Porque às vezes tem oportunidade de melhorar aí também. Então, eu quero que você escreva como é que você explica para o mundo o que você faz hoje. Agora, pergunta 4. Pergunta 4. Como essas duas coisas estão conectadas? Como essas duas coisas estão conectadas? Ou seja, como o que me motiva de verdade está conectado com como eu explico o que eu faço para o mundo. Porque elas têm que estar conectadas. E agora, segura o tchan, jovem padawan, porque você vai ter uma surpresa. A absoluta maioria dos colegas que estão aqui agora, das milhares, dezenas de milhares de pessoas que vão ver essa live, vão perceber que o que eu estou vendendo para o mundo hoje e o jeito que eu explico isso para o mundo hoje não está conectado com aquilo que faz o meu olho brilhar, com aquilo que faz a minha alma cantar. E mesmo que eu esteja conectado na ação, provavelmente não está conectado na comunicação. O jeito que eu estou contando para o mundo não está conectado. Logo, está explicado por que você não tem a marca inspiradora que você poderia ter quando você se diferencia, né? Eu, com a minha metodologia do Fator X, que é utilizada em universidades hoje, é a referência do mercado de diferenciação no Brasil, ela busca justamente isso, ajudar você a colocar na sua comunicação o que você já tem dentro de casa hoje, mas que os clientes não têm acesso. Cabecinhas explodindo? Põe cabecinhas explodindo pra mim aqui. Quanto mais cabecinhas tiver, mais eu sei que tá caindo uma ficha gigante pra você aí, na hora de falar: caraca, velho, eu nunca pensei que eu tinha que conectar as duas coisas. Então, pergunta número 4. Como essas duas coisas estão conectadas? Pergunta número 5. O que vejo de errado no mundo ou mercado que me tira do sério? O que vejo de errado no mundo ou mercado, no mercado onde eu estou inserido hoje, que me tira do sério? O que você vê que as pessoas estão fazendo que, na sua opinião, pode ser melhor? Não é a melhor alternativa, mas tem uma galera fazendo porque tem uma galera fazendo. É o bando das pessoas inconscientes que fazem porque estão tentando ser felizes, mas estão olhando para o lado e copiando os outros que parecem saber o que estão fazendo. E meio que a massa vai andando junto, de forma inconsciente. O que incomoda você? Na minha opinião, pra mim, eu, Pedro, sabe o que me incomoda? A pessoa copiar. A cópia me incomoda profundamente. Porque a cópia, pra mim, é sintoma de algo mais profundo. É sintoma que a pessoa está desconectada da missão
de alma que ela, como empresária e empreendedora, tem nesse planeta. Ela nasceu para fazer uma coisa. E se o que ela está fazendo, na verdade, foi motivado porque os outros estão fazendo e dando certo, ela está usando uma referência externa e não está ouvindo o canto do coração dela. Que ela nasceu para fazer. Não interessa se os outros estão fazendo. O que ela nasceu para fazer. E adivinha? Ela nunca vai ser feliz, mesmo que ela ganhe dinheiro. Porque a felicidade não vem do que eu tenho, vem de quem eu sou. Pergunta para as pessoas que têm tudo o que o mundo pode oferecer, mas ainda não são felizes. Então, enquanto eu me empreendo, eu vou me lapidando e vou me tornando uma pessoa melhor. A minha definição de sucesso, anota aí, é quando eu alinho o que faço com o que eu nasci para fazer. Isso é sucesso. Sucesso é quando eu alinho o que eu faço com o que eu nasci para fazer. Se eu só estou fazendo algo e mesmo que dê certo, eu não sou bem-sucedido. Se eu só estou fazendo o que eu nasci para fazer, mas ninguém sabe daquilo, eu também não sou bem-sucedido. Eu tenho que conectar os dois. E hoje eu conheço muitas pessoas que trabalham com o que dá dinheiro, mas o coração delas, final de semana, está conectado com outra coisa. Também isso não é sucesso. Então você tem que alinhar os dois, né? É o que eu chamo de vida dupla. A vida é muito curta para você ter uma vida dupla. Você tem que ter uma vida íntegra, uma vida autêntica, uma vida que ela está centrada naquilo que você tem que fazer o tempo todo. Então, o que eu vejo no errado do mundo hoje, você vai perceber que o que incomoda você já é um indício do que a sua alma pede para você fazer, do que você nasceu para fazer, que é um papo numa outra live, numa outra aula desse curso dos 12 princípios que eu vou trazer depois, tá? Sobre missão. Então, juntar esses dois é a minha definição de sucesso. E aquilo que irrita você no mercado hoje, provavelmente é um indício, um sintoma de coisas aí dentro que tem que ser trabalhado também. Sexta pergunta. Penúltima pergunta, gente. Sexta pergunta. Qual a minha proposta para resolver isso? Qual a minha proposta para resolver isso? Qual a minha proposta para resolver isso? Eu tô vendo que tem uma coisa no meu mercado que eu não concordo. Eu tô vendo que tem uma coisa que não tá legal. Gutenberg, ele via que os livros eram transcritos pelos escribas manualmente. E isso incomodava ele. Então ele pegou uma prensa de vinho e transformou numa prensa de tinta para imprimir e dar escala na produção de livros. Todo grande líder de toda grande mudança foi motivado por algo que estava incomodando ele. E em função disso, ele trouxe uma nova sugestão, uma nova alternativa para aquilo. Qual é a sua proposta para resolver isso? E aí você vai perceber que a maioria das empresas que tem no mercado hoje não tem propostas realmente visionárias. Não tem propostas inovadoras. No fundo, a maioria é mais do mesmo. Com pequenas variações, com pequenas, raras pequenas variações, elas acabam oferecendo a mesma coisa. Então, qual é a sua proposta? Tá bom, eu entendi que você não gosta disso. Eu entendi que isso aqui tá te incomodando. Entendi que isso aqui não tá legal. Beleza. E aí? O que você propõe para resolver? E a maioria das pessoas ou não tem proposta, ou a proposta é uma réplica de algo que ela ouviu em algum lugar, mas que não tem nada de novo. E você tem que trazer uma coisa de novo. Então, sexta pergunta, qual a minha proposta para resolver isso? E sétima pergunta, sétima e última pergunta, que rufem os tambores, senhoras e senhores. Esse tambor de hoje tá meio magro, né? Não almoçou o tambor de hoje ainda. Sétima e última pergunta, pra gente ter uma visão diferente, é: como o que eu faço impacta a sociedade como um todo? Como o que eu faço impacta a sociedade como um todo?
E com essa pergunta, a esperança do Pedro é que você consiga ampliar a sua visão para entender que você está dentro de um ecossistema planetário, uma economia mundial, e o que você faz não impacta somente o seu cliente, impacta a família do seu cliente, os vizinhos do seu cliente, os clientes do seu cliente. O que você faz impacta não somente a sua equipe, impacta as pessoas em volta dessa equipe. O que você faz não impacta somente os seus fornecedores, impacta as pessoas que são em volta dos seus fornecedores. E na medida que eu vou colocando essa galera na conta, daqui um pouco você vai entender que o que você está fazendo gera um impacto de milhões de pessoas. E não somente mais de 3 ou 5 ou 20 mil, como você imaginava. Cabecinhas explodindo? Todo grande líder visualiza um impacto maior do que os liderados. O liderado, ele vê o tijolinho que ele está empilhando e a parede que ele está construindo. Os grandes líderes, não. Eles entendem que você está construindo uma catedral gigantesca que vai durar 1.500 anos. Quando a pessoa conversa com você, ela não quer ouvir do tijolinho. Você até pode saber falar do tijolo, mas a sua comunicação que vai inspirar e conectar a sua marca para se diferenciar da concorrência é quando você fala da sua visão mais ampla. E essa visão mais ampla, ela não nasce da noite para o dia. Ela é um exercício constante e uma lapidação constante desse processo que a gente está fazendo. Se o Pedro tivesse fazendo uma live como essa há 10 anos atrás, eu não estaria falando das coisas que eu estou falando agora. Se eu estivesse fazendo uma live dessa há 5 anos atrás, eu não estaria falando das coisas que eu estou falando agora. Se eu estivesse fazendo essa live ano passado, eu não estaria falando das coisas que eu estou falando agora. Porque eu, assim como você, estamos todos num processo de constante expansão da minha visão. Aonde eu compreendo agora e incluo na minha visão um impacto que eu tinha que eu não tinha antes. E constantemente essa visão está crescendo. E uma mente, depois que se expande, não volta mais ao tamanho original, como Einstein dizia. Então, isso vai acontecer com você também. E eu espero que hoje você já consiga comunicar uma coisa que há 6 meses, 1 ano ou 3 anos atrás você não falava. E espero que ano que vem você veja as suas postagens, os seus stories e as suas lives e você consiga perceber a diferença do quanto você progrediu de um ano do futuro para a pessoa que você é hoje. Isso é sinal que a gente estamos todos nesse processo constante de crescimento, no processo constante de evolução. Nós precisamos urgente de líderes que vêm mais longe. E eu quero encerrar com essa frase. Nós precisamos urgente de líderes que vêm mais longe. Líderes que conseguem olhar para o mercado e ver o que outros não estão vendo. Líderes que conseguem inspirar os seus clientes, inspirar a sua equipe, inspirar os seus fornecedores a poder fazer uma mudança dentro do seu mercado, mas entendendo que ele vai ter impacto em outras áreas do planeta também. E esses líderes que conseguem fazer isso, conseguem ter um impacto gigantesco na humanidade. É de líderes assim que a gente precisa. Se a gente conseguir, eu e você e mais meia dúzia de malucos se juntar e uma visão conectar na outra, a nossa empresa vai crescer para poder preencher essa visão. Mais cedo ou mais tarde. E mais cedo ou mais tarde, a sociedade e o planeta é impactado por isso. Porque tudo nasceu aqui. Primeiro, a gente fez o download da ideia, depois a gente materializou ela. Galera, quem curtiu, faz barulho pra mim aqui, coloca a cabecinha explodindo se você curtiu a nossa terceira aula desse curso de princípios da diferenciação hoje, que eu falei sobre visão. Muito importante, se você quiser participar do nosso evento online, da última edição do Impulse, que vai ser o único online, o ano inteiro foi presencial. Esse é o único online que vai rolar, então não importa o lugar do mundo que você estiver, você pode participar. Coloca aqui embaixo a hashtag princípios,
e a gente vai mandar para você no seu direct um link para você poder entrar no grupo do WhatsApp, entender como funciona o evento e tá lá para quando o primeiro lote de ingressos for aberto, você tá entre os primeiros que vai comprar. Precisamos urgente de líderes utópicos, então, se você compartilhar a sua visão maluca e a galera não entender, manda um direct para mim e vamos conversar, porque é de gente maluca como você que eu quero estar perto. Para mim, essa é uma vida que vale a pena a gente ter. Beleza? Beijo, beijo. Excelente quarta-feira para você. Amanhã tô de volta, meio-dia 12. Compartilha nos seus stories, manda o link nos grupos de WhatsApp que você participa de empreendedores, pensa em clientes ou membros da sua equipe que tinham que estar aqui com a gente, avisa amanhã para eles estarem junto aqui ao vivo, meio-dia 12, para a gente assistir a quarta aula desse curso gratuito que eu tô dando sobre os 12 princípios da diferenciação. Beleza? Beijo, beijo, beijo. Tudo de bom. A gente se vê amanhã, meio-dia 12. Tornar a humanidade uma raça interplanetária. Anota aí, gente. Elon Musk. Tornar a humanidade uma raça interplanetária. Então, ele ter criado a Tesla com carros elétricos não é sobre vender carro elétrico. Tanto que ele abriu algumas patentes e ele dá de graça para concorrentes poderem usar, porque ele quer fomentar a produção de carro elétrico. Ele quer diminuir a dependência de combustível fóssil. E hoje, se você reparar, até para fazer um foguete que sai do planeta e vai para a Lua ou vai para Marte, a gente ainda está utilizando combustível fóssil, né? Com hidrogênio líquido, refrigerado, para poder ter a impulsão de sair do planeta, quebrar a força da gravidade. Mas ele quer quebrar isso. Então, a visão dele é tornar a raça humana uma raça multiplanetária. E aí, se você falar com 9 a cada 10 adultos no mundo hoje, vai achar que essa visão é desnecessária. O planeta tem tanta coisa para resolver. O que está gastando tempo procurando ou pensando lá fora? Vamos resolver os problemas aqui dentro. Tá certo. Eu também acho. Desculpe, estou com dificuldade. Eu também acho que tem que resolver os problemas aqui dentro. Só que, se ninguém parar para pensar nisso, a gente vai ficar preso nesses problemas o resto da vida. Alguém tem que pensar no carro muito antes do carro ser viável. Alguém tem que pensar na lâmpada muito antes da lâmpada existir. Alguém tem que pensar num processo de autocura do corpo muito antes do Pilates existir. Alguém tem que pensar na internet muito antes da internet existir. Então toda a grande ideia nasce da visão e depois eu materializo. E agora eu vou te dar 7 passos para materializar isso. Segura o tio aí que eu já vou te dar, tá? 7 passos para materializar essa visão em produtos e serviços. Então, se você ouviu o Elon Musk falando hoje, a maioria da humanidade vai dizer que ele é maluco, que ele é um retardado, que ele é doente. Ok. Porque a galera não está acompanhando. No seu mercado não vai ser diferente.